Pronto. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma conferência de imprensa da organização da JMJ, neste segundo dia da visita do Papa Francisco a Portugal. E começamos por lamentar profundamente a morte da peregrina francesa de 62 anos, vítima de um acidente doméstico que ocorreu na casa de acolhimento em que se encontrava. Juntamos as nossas orações à da sua família, que ainda hoje esteve com o Papa Francisco na missa da manhã, celebrada na Nunciatura. Relembro que este é um encontro de trabalho e de partilha de informação, que terá a duração máxima de 45 minutos, incluindo, como sempre, o espaço para as vossas perguntas. Hoje, o tema desta conferência de imprensa são algumas das matérias muito importantes nesta jornada. Desde logo, os jovens no centro da agenda do Papa Francisco, com as suas dificuldades e os seus desafios, a importância da Igreja na assistência sociocaritativa em Portugal, tendo como exemplo o Centro Paroquial da Serafina e, finalmente, o contributo do gesto missionário para levar a JMJ de Lisboa a quem não pode participar neste encontro internacional. E passo a apresentar a mesa desta conferência de imprensa. O cônego Francisco Crespo, de São Vicente de Paula e de Campolide, responsável pelo Centro Social da Serafina, que será amanhã visitada pelo Papa Francisco. O padre João Golão, diretor do Centro Universitário Padre António Vieira, e Pedro Viana, coordenador dos voluntários da JMJ Lisboa 2023 e responsável pelo projeto do Gesto Missionário. Obrigada a todos pela vossa presença e passo a palavra ao cônego Francisco Crespo para nos falar da sua experiência na Serafina e do seu encontro com o Papa Francisco. Faça favor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite que me foi feito. Queria, antes de mais, dar uma pequena panorama sobre a importância da Igreja na assistência sociocaritativa. A Igreja, como sabemos, desde a sua origem, sempre teve em consideração o papel primordial no campo da caridade. Basta pensar que logo no início os próprios apóstolos instituíram o diaconado permanente para atender às necessidades dos carenciados. E ao longo da sua história, a Igreja teve todos os santos que se distinguiram pela caridade, uns mais, outros menos. Basta pensarmos em São João Crisóstomo, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, entre tantos outros. Mas mais perto de nós temos a Madre Teresa de Calcutá, o nosso Padre Américo e, muito particularmente, o Concílio Vaticano II e os últimos Papas, com variedíssimas encíclicas e cartas pastorais. Aliás, é preciso recordar que a Igreja, na sua essência, assenta sobre três grandes pilares: a evangelização, a liturgia e a caridade. De nada nos serve nós fazermos boas pregações, celebrar bons sacramentos, se não nos colocarmos na prática da caridade para com os mais carenciados. Foi esta a razão fundamental que me impulsionou a oferecer-me para trabalhar nos bairros da Serafina e da Liberdade nos anos agitados pós-25 de Abril, concretamente em 1977. Até lá, e antes de mim, os meus antecessores sofreram na sua pele os maus tratos, as incompreensões daqueles habitantes, e o último teve mesmo que fugir, abandonando a paróquia. Eu bem sabia que na altura não iria ter vida fácil, mas isso não me fez desanimar. Pensei na frase do saudoso Papa São João XXIII, que diz: a paróquia é uma fonte onde todos os habitantes vêm beber. Ou aquela outra também do Padre Américo: cada paróquia cuide dos seus pobres. De nada me serviria esperar e aguardar os paroquianos que viessem à Igreja. Era fundamental arregaçar as mangas, ir ao encontro lá
onde se encontravam nas ruas, nas tabernas, nas casas abarracadas. Comecei com os idosos, oferecendo-lhe um centro-dia em pré-fabricado, ajudado pela Caritas Nacional. De seguida, era preciso atender as crianças para poder libertar os pais e que eles pudessem ir trabalhar. Depois, o ATL, criando atividades de tempos livres de apoio aos estudos. Os adolescentes e os jovens, para os desviar da droga, outros vícios próprios daquele tipo de habitações, bairros degradados, criando fins de semana, campos de férias, atividades lúdicas, esportivas, sempre com a preocupação da evangelização através da catequese e da participação nos atos litúrgicos. Depois havia um grupo de deficientes adultos, filhos alguns de pais já idosos, ou então eles próprios abandonados à sua sorte, onde muitas vezes eram ridicularizados e alguns até abandonados, dormindo debaixo das pontes. Dadas as condições habitacionais, os idosos acamados não suportavam as intempéries do verão ou do inverno. Então lancei-me na construção de um lar, mas um lar para pessoas dependentes. Primeiro para 40. Depois, mais tarde, dadas as múltiplas solicitações, tive que alargar para mais 60. Hoje, damos respostas a 100 idosos dependentes com serviço de fisioterapia, primeiro pensado só para os internados, mas depois tivemos que alargar o serviço também para toda a população. Com o apoio do Banco Alimentar, apoiamos também 40 famílias carenciadas. Resumindo, hoje atendemos diariamente cerca de 930 pessoas. Damos cerca de 1.200 refeições por dia e empregamos 170 funcionários nas várias categorias. Finalmente, no ano 2000, inauguramos também a Igreja Paroquial, com a capacidade para 400 pessoas sentadas, como coroamento de todo o trabalho social praticado diariamente. A igreja foi a última coisa. E eu tinha dito, quando cheguei ao bairro, Senhor, se me des forças e coragem, antes de construir um templo, eu primeiro quero ir ao encontro do Cristo vivo, da criança, do idoso, do deficiente, que precisa de ajuda. Porque para nos encontrarmos para a celebração, bastava aquele pré-fabricado, caduco, que estava em ruínas, para nos juntarmos. O Senhor deu uma graça de poder construir uma belíssima igreja, moderna, mas simpática, que o Santo Padre terá a alegria, e eu muito mais ainda, amanhã de a ver. Pois bem, esta igreja é dedicada a São Vicente de Paulo. E devo dizer que é a única igreja em Portugal que tem este santo como padroeiro. E graças, precisamente, ao fundador, primeiro pároco da paróquia São Vicente de Paulo, que era o padre José Galeia, dos Missionários da Consolata, a quem devo e agradeço, porque também ele foi o primeiro a sentir que para evangelizar era necessário ir ao encontro do necessitado. Pois bem, amanhã vamos ter a alegria de acolher nos nossos bairros e na nossa paróquia o Santo Padre Francisco. Para mim e para todos nós, é uma graça extraordinária que eu nunca na minha vida imaginei. E quando soube, fiquei estupefacto, pensando, porquê eu? Porquê essa graça? A que devo ao Senhor e a mais ninguém? Não sei, ou melhor, imagino que tenha sido quem teve a feliz ideia de apresentar a paróquia São Vicente de Paulo para a visita do Papa. De qualquer maneira, eu fico eternamente grato por isso.
Vamos acolher o Papa com toda a alegria, com todo o entusiasmo e pedir-lhe ao mesmo tempo que nos dê a sua bênção, não só para nós, para continuarmos o nosso trabalho, porque o trabalho não está completo. O trabalho é permanente, diariamente. Há muita coisa para fazer. Há casas que precisam ser renovadas totalmente e que não temos tido até agora resposta da parte da autarquia, da parte do governo, para poder dar melhores condições àqueles habitantes. Há a parte de educação de que as crianças têm que apanhar um autocarro todos os dias às 7 horas da manhã para irem para outra escola. E necessitávamos de ter uma resposta escolar, pelo menos para o primeiro ciclo. E há outras situações em que nós não podemos abrandar nem parar com o nosso entusiasmo. Eu faço votos que o Santo Padre nos dê de facto a sua bênção e nos ajude a não desanimar, mesmo perante as dificuldades que são inerentes no nosso Portugal de hoje. Vivemos situações gravíssimas em que os apoios são muito poucos em relação a tanto que gastamos. Penso a mais de 3.500 instituições espalhadas por este Portugal que estarão nas mesmas situações que eu estou. Quando penso que tenho que pagar ordenados a 170 funcionários todos os meses, tenho que pensar que é preciso encontrar muitas centenas de milhares, milhões de euros e que não vêm nem dos habitantes, nem daqueles que frequentam a instituição, nem, infelizmente, dos benfeitores, embora já tenha tido muito ao longo destes anos e que devo agradecer que, por acaso, posso chegar, sempre cheguei, ao final de qualquer construção que fizemos, em não dever um cêntimo a ninguém e poder dormir descansado e saber que tudo está pago. Agora, daqui para o futuro, Deus prevê. E é isto, mais ou menos, que eu queria partilhar convosco e agradecer a vossa presença e a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós e parabéns pelo seu trabalho. E para falar nos jovens, no centro da agenda do Papa Francisco e das suas fragilidades e dificuldades e como isso se vai refletir na Via Sacra, passo a palavra ao Padre João Golão. Muito obrigada. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Ainda estou aqui a recuperar um bocado. Estive hoje de manhã na Católica com o Papa e por isso, se ficar um bocadinho mais lento, queiram perdoar. Eu gostava muito de pegar aqui pelo seu trabalho magnífico e daquilo que, no fundo, depois também irei falar neste evento central da Via Sacra. O tema de fundo é a vulnerabilidade, ou seja, a fragilidade com que todos lidamos no dia-a-dia. E perceber de que maneira é que a experiência da fé pode iluminar e pode atravessar e pode dar algum sentido e alguma esperança àquilo que todos vivemos. A fragilidade e as feridas que todos atravessamos nas nossas vidas do dia-a-dia, a fragilidade da Igreja, a fragilidade da sociedade, enfim, de alguma forma, o tocar os limites que todos atravessamos na existência, é isso que está exposto e vamos rezar e vamos, no fundo, tentar iluminar a partir da fé neste evento da Via Sacra. Para pensá-la, para poder construí-la, de facto fizemos uma grande auscultação mundial através do Dicastério dos Leigos e da Família, que tem um órgão dedicado à juventude, criado em 2018, e por isso, através de 20 jovens que representam os 5 continentes, pedimos para fazer uma auscultação sobre as fragilidades da juventude nos 5 continentes. De uma forma que pudéssemos ouvir o mundo inteiro e não só, se calhar, as nossas preocupações mais europeias, daquilo que são as grandes fragilidades, feridas, agitações, inquietações do mundo inteiro. Como é óbvio,
saíram aquilo que nós vemos e nos preocupa todos os dias. Desde a nossa e a saúde mental que hoje preocupa tanto e atravessa e dilacera tanto a juventude, até todo o drama que também vivemos na Igreja atualmente, a solidão, a digitalização, a guerra, a luta por um futuro, a precariedade laboral, enfim, o desemprego, enfim, não ficou, creio eu, nada de que nos lembremos de fora destas inquietações levantadas. Então, o processo começou há cerca de 3 anos para construir este evento central, a Via Sacra. A Via Sacra, dentro da tradição cristã, é um modo de oração, de acompanhar os últimos dias da vida de Jesus, as últimas horas, perdão, da vida de Jesus, desde a sua condenação à morte até à sepultura. E, portanto, tradicionalmente dividem-se em 14 estações, 14 momentos em que vamos acompanhando a condenação e a morte de Jesus, a chamada paixão. O que é que tentámos fazer? Ligar aquilo que foram e que são as fragilidades apontadas pelos jovens a esta narrativa da vida de Jesus. Não como uma espécie de descrição trágica que vai ter um fim que é a morte ou uma parede, mas pelo contrário, como é que a partir da experiência da fé e sobretudo, como verão, a partir da experiência estética, nós podemos contemplar alguma coisa que, a partir da ferida e da fragilidade, se pode abrir alguma janela de luz e de esperança e de recomeço. Creio que a expressão que o Papa Francisco ontem usou é extraordinária. Investirmos e não termos medo da espiritualidade dos recomeços. De facto, muitas das nossas vidas, muitas das nossas fragilidades, muitas das nossas feridas parece que nos enterram e nos dilaceram em momentos de obstáculos e paredes intransponíveis. E creio que a Via Sacra traz essa luz de que é sempre possível recomeçar. Toda a Via Sacra, todo o texto está escrito exatamente com base nisso. No fundo é a grande experiência do mistério pascal e da experiência da ressurreição, de que é sempre possível recomeçar. E por isso a cada uma das fragilidades, no fundo, há um diálogo com Jesus em que vamos tornando essa mensagem e essa ideia mais visível. Como já repararam, o palco do Parque Eduardo VII, da Colina do Encontro, está construído na vertical com uma espécie de amontoados. Também dá uma forma representando aquilo que é, e até parece um bocadinho urbano, e a ideia também é um bocadinho essa, de que haja blocos disformes e urbanos, no fundo também como a própria vida, que por onde ou através da qual a cruz vai subindo na vertical para que também toda a gente possa acompanhar esse movimento. Esse movimento vai ser acompanhado também de uma experiência, como dizia, estética. E que é muito importante, já explicarei um bocadinho, até do ponto de vista de compreensão e daquilo que é a experiência da fé. Porque estamos muito habituados a que as coisas se resolvam talvez com tabelas de Excel, com leis de eficácia, que nos vamos apercebendo que, afetivamente, nós não funcionamos assim. Precisamos de tempo, precisamos de caminho e precisamos de processo. E então, ao longo desse caminho, vamos ficando com imagens que vão ser içadas, foram pintadas pelo padre e artista Nuno Branco, e vamos criando uma espécie de imaginário de esperança, onde aqui este Deus que habita a nossa fragilidade, nós não percebemos muito bem os limites e, portanto, vai-se misturando nessa subida. Até as formas não são muito claras e, portanto, creio que nos vai ser muito sugestivo
cada painel à medida que vamos subindo. Portanto, cada estação, às 14, vai ter cada uma o seu painel ajudando-nos nesta subida até ao topo, com a subida da cruz. Depois, outro elemento fortíssimo será a música e a coreografia. Hoje é a nossa cartilha, o nosso modo de entender a realidade é absolutamente estético. E, no fundo, a Via Sacra tenta ser um acontecimento também muito homogéneo do ponto de vista visual, auditivo, quase sensitivo, para perceber o que ali está a acontecer. E, portanto, é uma experiência contemplativa. E é isso mesmo que hoje precisamos para mergulhar mais a fundo em muitos temas difíceis. Precisamos de contemplar, precisamos de nos render, precisamos de nos expor, precisamos de nos apresentar frágeis e vulneráveis. E creio que, sobretudo nos tempos que atravessamos, poder meditar e contemplar a Via Sacra deste ponto de vista de que as coisas se resolvem não do ponto da fortaleza, mas da fraqueza, é fundamental. E então, esta Via Sacra pretende exatamente isso, e creio que a Matilde Trocado e a equipa da direção artística, a Sofia, toda a gente que orquestrou tudo isto, de facto, conseguiu criar um momento belo para tocar a nossa própria fragilidade e perceber que a fé só pode começar a partir daí, só pode começar a partir da vulnerabilidade. E então era esta experiência que na sexta-feira, às 6 da tarde, durante 90 minutos, com o Papa Francisco, creio que estamos todos convidados a fazer, partir da nossa vulnerabilidade, expor-nos diante do que vai acontecer e acompanharmos Jesus, que no fundo vai iluminar a Igreja, a nossa vida, as nossas relações, todos esses pontos a partir dos quais estamos a partir. E então é aqui onde as fragilidades também trazidas por estes jovens de todo o mundo, espero que ganhem luz a partir deste momento de oração. É isto. Obrigada, Padre João. Obrigada por nos abrir o apetite e aguçar a curiosidade para um dos momentos grandes que vai ser a Via Sacra. Ficamos à espera. Pedro, agora passo-te a palavra para falares também de outra experiência extraordinária que ajudaste a implementar e a criar, que é o gesto missionário. Obrigado. O gesto missionário foi, pegando aqui no tema da vulnerabilidade, trazido pelo Padre João, foi uma proposta feita a todos os voluntários da jornada para que a jornada pudesse chegar a todos os que, pela sua vulnerabilidade, não podiam estar presentes. Então, já aconteceu na semana anterior à jornada, quando pedimos a todos os voluntários que vieram mais cedo para ter formação, e nesse dia, quase todos no dia 27, fizeram essas visitas. O que é que fizemos? Contactámos 657 instituições que aderiram a este projeto, hospitais, prisões, lares de idosos, centros de apoio à deficiência, centros de dia, também instituições que dão apoio a sem-abrigo, e a ideia foi convocar todos os voluntários que com as suas equipas pudessem passar um dia, ou pelo menos uma manhã e uma tarde, junto dessas pessoas, para lhes levar a proximidade do Papa, a proximidade dos jovens, este espírito de igreja em saída que o Papa tanto quer. O Papa Francisco pediu-nos, sugeriu-nos que a jornada fosse uma jornada para todos, e estes não conseguiriam vir, e esse foi o modo que se encontrou de levar a jornada a todos, os que, sendo vulneráveis, não podiam estar presentes. Foi preparado, levado a cabo pela Marta Iró e pela Joana Sequeira. A Joana tinha já muita experiência de um projeto feito durante a pandemia, que foi o Convidas, precisamente de ajuda a pessoas vulneráveis e isoladas. Criou uma rede de voluntariado para chegar a essas pessoas e foi muito bem preparado e com uma grande adesão dos voluntários. Organizaram-se em equipas, prepararam as visitas, dependendo do sítio onde foram,
Alguns também tiveram formação, todos os que foram visitar pessoas sem abrigo tiveram formação para poder acompanhá-los nesses momentos e foram dadas várias sugestões. Podiam cantar, rezar, fazer atividades, podiam simplesmente fazer companhia e muitos ajudaram em atividades concretas desses centros ou desses lares de idosos. Foram todos em equipas, porque os voluntários estão organizados por equipas. Foi muito engraçado, foi também um modo de construir, de unir a própria equipa. E foi muito bonito ver, porque as equipas são feitas com voluntários nacionais e internacionais. O gesto missionário foi proposto a todos os voluntários. Os centrais, que ajudam nos eventos centrais, e os paroquiais, que estão nas suas paróquias. Foi muito bonito ver gente de todo o mundo, gente de todas as línguas, a conseguir levar o afeto, a conseguir levar a alegria, a beleza do rosto de Cristo e esta serena alegria que se vive nas jornadas, levar a essa gente que tem que ficar em casa. E também foi muito bonito ver do lado de lá a expectativa que tinham. Temos que agradecer a estas mais de 650 instituições porque também esperaram pelos voluntários, também prepararam essa visita. E realmente o feedback, fizeram esta visita. O gesto foi proposto a todos, os voluntários, alguns tinham disponibilidade reduzida, chegaram só esta semana, mas cerca de 20 mil estavam na semana anterior e fizeram este gesto missionário. E o feedback foi muito positivo, foi um modo diferente, único, de começar esta jornada, de começar como voluntários em equipa, não a construir uma coisa aparentemente a própria jornada, mas ir tendo com quem não podia levar a jornada. Simbolicamente, fizemos e distribuímos estas pulseiras. As pulseiras foram levadas para as instituições e têm um espaço em branco aqui, porque a ideia era que cada pessoa visitada, que foram cerca de 50 mil as pessoas visitadas em todas as instituições, cada pessoa visitada deixasse o seu nome nesta pulseira e os voluntários podiam trazer a pulseira no pulso e assim simbolicamente trazer todas essas pessoas para a jornada. Agora pela rua com certeza verão muitos voluntários com a pulseira com um nome escrito e a nossa ideia é que também o Papa Francisco possa ver todas essas pessoas que não puderam estar levadas pelos voluntários no seu pulso, no seu nome. Em troca, também as pessoas visitadas ficaram com uma pulseira onde tem escrito o nome daquele voluntário que as visitou. Foram 650 instituições, cerca de 20 mil voluntários, cerca de 50 mil pessoas visitadas. Foi um modo muito bom de começar esta jornada. Foi um modo muito bom para os voluntários realmente sentir que desde o início eu estou a fazer uma coisa boa. Os voluntários penso que têm muito esta ideia de preparar um encontro com Cristo para todos os peregrinos, para que possam estar focados no essencial e começar logo assim, fazer com que este encontro seja acessível a todos. Foi uma grande surpresa e foi muito, muito consoladora. Conto dois pormenores. Por um lado, chegaram-nos pedidos de pessoas que, não estando em instituições, mas não podendo na mesma ir à jornada, gostavam de fazer parte. Por exemplo, alguns pais de voluntários não podiam vir à jornada e pediram: filho, encontra lá 2 pulseirinhas a mais, porque nós também queremos ir à jornada e que tu leves o nosso nome escrito no pulso. E também foi bonito ver que algumas pessoas, estou-me a lembrar, uma pessoa em concreto que era voluntária, acabou por não poder ser, porque teve que ser submeter-se a uma intervenção cirúrgica com alguma gravidade, mas foi depois também objeto da visita. A equipa com quem ela ia fazer essa visita foi ela própria visitar esse membro da equipa e o hospital em que estava foi muito colaborativo e foi uma grande surpresa para essa voluntária que acabou por não estar presente na jornada, mas esteve através deste gesto missionário. Temos apenas pena de não poder chegar a mais, porque seria ótimo. As instituições foram de Lisboa, Santarém e Setúbal
E sabemos que muitas equipas, depois da visita, combinaram, marcaram entre si, depois da jornada, vamos continuar a fazer visitas aqui, vamos continuar a encontrar-nos com estas pessoas e vamos fazer com que esta marca solidária da jornada perdure daqui para a frente, quer nessas pessoas vulneráveis, quer no espírito de igreja em saída que têm os próprios voluntários. Obrigado. Obrigada a nós, Pedro. Parabéns pelo excelente trabalho. E passamos agora às vossas perguntas, como sempre, são sobre o tema desta conferência de imprensa e que vamos, por uma questão de organização, ordenar em 3 lotes de perguntas por cada vez. Cada senhor jornalista faça o favor de se levantar e identificar também o órgão de comunicação social que representa. Obrigada. Cristina Nascimento, da Renascença. Gostava de perguntar, em primeiro lugar, ao Sr. Padre João Golão, no que diz respeito às reflexões que vão ser feitas na Via Sacra, se vai refletir, de alguma forma, também os encontros que o Papa já teve a oportunidade de manter, por exemplo, com jovens ucranianos e jovens vítimas de abuso sexual no contexto da Igreja Portuguesa. Obrigada. Boa tarde, Carolina Reis, da SIC. Ontem houve um pequeno confronto entre peregrinos quando foi erguida uma bandeira trans e eu gostava de ouvir a posição da organização em relação ao assunto. Olá, boa tarde. Catarina Demoni, da agência Reuters. Ontem a Câmara Municipal do Oeiras mandou-me remover um cartaz que lembrava as vítimas de abuso sexual da Igreja Católica. A Jornada Mundial da Juventude ainda não reagiu a esta atitude da Câmara Municipal do Oeiras, portanto pergunto qual é que é a reação da JMJ a este ato da Câmara Municipal do Oeiras. Obrigada. Obrigada. Em relação à situação, Carolina Reis, da SIC, em relação à situação que relatas, a questão a resposta melhor terá sido dada ontem mesmo pelo Papa Francisco, quando disse que a Igreja não é uma alfândega, acolhe todos. E o reporte que tivemos dessa situação é que foram os próprios membros da organização que acautelaram a situação e deixaram a pessoa em causa abrir a bandeira. Sobre a questão que colocas, Catarina, da Reuters, nós não temos nenhuma indicação, nós não tivemos nenhuma ação junto da Câmara Municipal de Oeiras. A polícia ontem no briefing também ainda não tinha conhecimento dessa situação, exatamente o que é que se tinha passado e se de facto o cartaz foi removido ou não. Não é da nossa responsabilidade e confiamos naturalmente em todas as entidades competentes. Padre João Golão, passava-lhe a palavra. Obrigado. Sim, está refletido no texto. Naturalmente, havia aqui coisas que nós não sabíamos, por exemplo, do encontro de ontem com as vítimas, mas sim, uma das... Naturalmente, na auscultação que fizemos, todos esses temas vieram e, mesmo que não viessem, nós, na composição do texto, faria todo o sentido que nas estações, na estação relativa à violência, aos abusos de poder, aos abusos dentro da Igreja, que o nomeássemos explicitamente. Isso foi claro desde o início na composição do texto, assim como nas vítimas da guerra e de tanta gente e de tantos jovens que tiveram que fugir, sim. Olá, o meu nome é Ana, sou da televisão e rádio alemã e quero saber, neste fim de semana vamos ter temperaturas muito altas, quais são as preparações para proteger a saúde dos peregrinos? Olá, Inês Duarte Freitas do Público, aqui para o Padre João Golão. Perguntava as fragilidades da Igreja, se pudesse esclarecer mais algumas que vão abordar na Via Sacra, e perguntava também qual será o papel do Papa Francisco durante a Via Sacra, o que é que ele vai estar a fazer, vai estar a acompanhar as estações, o que é que ele vai estar a fazer? Obrigada.
Só mais uma questão, não sei se podem esclarecer, da duração da vigília no sábado à noite. Buenos días, Cristian Ferrer, canal Teleamiga de la Universidad de la Gran Colombia. En Colombia, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál creen que es ustedes que es el desafío que después de toda esta jornada quedará para la pastoral social del mundo católico aquí en el Patriarcado de Lisboa? Gracias. A pergunta é para... Para el Father... Ok, só para confirmar. Sobre a questão de saúde, está fora do âmbito desta conferência de imprensa. No entanto, os avisos são das autoridades públicas e nossos repetidamente para a hidratação, para a utilização do protetor solar e do chapéu. Mas sim, está fora do âmbito desta conferência de imprensa. E passo a palavra primeiro ao Sr. Cônego Francisco sobre a questão que colocava o nosso jornalista colombiano sobre o papel pastoral da Igreja na sua atividade socio-caritativa e o que é que fica para o futuro? O papel da Igreja na pastoral socio-caritativa tem sido, como eu disse no princípio, fundamental, porque exercer a caridade faz parte da nossa essência de ser cristão. Ou nós vivemos de facto a caridade, ou então não somos cristãos. E nisso o Papa Francisco tem sublinhado, sempre nos seus discursos, nas suas intervenções, que não podemos ter uma igreja fechada para dentro, em que pensamos só naqueles que vão e frequentam a igreja. Nós temos que pensar que a igreja é para todos e, sobretudo, estarmos abertos ao pobre, ao necessitado, àquele que nos estende a mão. Portanto, a caridade não é uma esmola, como muitas vezes poderão pensar. Nós estamos a fazer uma esmola, dando uma oferta. Hoje em dia isso já está ultrapassado, a questão das esmolas, estamos ultrapassados. A caridade tem a ver com a ação concreta daquela pessoa. Falo por experiência própria ali na minha instituição. O que é que acontece? Há um idoso que está sozinho em casa, não tem ninguém, a família abandonou-o. Onde é que recorre? Vem bater ao centro social e o centro social dá resposta. Há uma criança que sofre uma situação qualquer em relação à sua família. Como é que respondemos? Através dos nossos técnicos, acendemos a criança, apoiamos, ajudamos. Há um abandonado, um deficiente, cujos pais faleceram ou ficou entregue a si mesmo e dorme debaixo das pontes. O que é que nós fazemos? Vamos ao encontro desse deficiente, trazemos-lo para nós. E pouco a pouco ele vai se formando. Fazer da ação caritativa é ir ao encontro da pessoa, dar-lhe aquilo que ele precisa, antes de mais, porque dizia já também o Padre Américo, não podemos pregar barrigas vazias, não é? Primeiro é necessário dar-lhe digamos, aquilo que é o mais essencial para essa pessoa poder viver e estar minimamente. Depois faz tudo o resto. E eu penso por mim próprio que aquilo que é a minha experiência é: tenho um único portão onde se entra. Há aqueles que vão para a esquerda, entram, vão celebrar a sua missa, rezar o terço, a Nossa Senhora, entram na igreja. Há os que entram em frente e depois escolhem os vários tipos de setores onde irão. A criança, o idoso, o deficiente, etc. Toda a gente entra na igreja. E por isso sinto-me feliz e contente a dizer: onde é que você vai? Vou para a igreja. E se calhar nem vai para a igreja, se calhar nem tampouco entra na igreja, mas não deixa de ser evangelizado. Porque a ação socio-caritativa é evangelizar através dos nossos técnicos, formação dos nossos técnicos, que apoia a criança, o bebê, e acompanha até à morte. Destes anos todos, centenas de idosos morreram na minha instituição, acompanhados, o que não tinham possibilidades de outra maneira.
Quantas vezes os hospitais nos batem à porta porque não têm resposta para os idosos? Atendemos. Só muitas vezes só nos falta uma coisa, é camas para poder atender toda a gente. Muito obrigada. Padre João Golão, sobre a duração da vigília de sábado à noite e também sobre a questão das fragilidades e da vulnerabilidade para o público. Então, se não estou em erro, assim, coisas mais técnicas. A vigília demorará 1h30. 1h30. Isso. Depois, o que é que o Papa estará a fazer durante a Via Sacra? Então, o Papa estará lá em cima, na zona onde celebra a missa, e acompanhará a Via Sacra como um peregrino. Preferirá depois algumas palavras, mas acompanhará a Via Sacra exatamente como um peregrino. Depois, o que perguntava das fragilidades da Igreja, eu creio que, bem, como todas as famílias e comunidades, mas há uma que eu acho que pode ser derradeira neste momento, que é o medo. Não é? O medo. E o medo é sempre o que bloqueia, é o que impede de nos pormos em causa, é o que impede de nos assumirmos vulneráveis. E por isso é que volto. Eu creio que o exercício da Via Sacra é um exercício muito importante, porque é um exercício permanente e base da nossa fé, em que olhamos para o fracasso de outra maneira, em que reconhecemos que há uma aprendizagem muito importante na vida, e o Papa Francisco ontem falou disso, quando falou da espiritualidade dos recomeços. Há uma alegria, um entusiasmo que vem da maturidade da vida, não é? E isso é muito importante. E como instituição, digamos assim, e como família, nós nunca nos podemos esquecer disso, é muito importante, e por isso é que eu creio que o medo é sempre o maior fator de bloqueio. E creio que o Papa Francisco tem sido implacável, digamos assim, em fazer frente ao medo e em rasgar o medo ao meio, digamos assim. Por isso, em abrir, em ser transparente, em ser coerente, e os gestos e as palavras, de facto, do Papa Francisco têm essa força, não é? E por isso a fragilidade faz parte da vida, faz parte das famílias, faz parte da organização e faz parte desta grande comunidade que é a Igreja. E por isso o Papa Francisco lida com ela como com a morte, como com a doença, como com a alegria, com a festa, não é? Por isso é que estas coisas todas coexistem como na nossa própria vida. Muito obrigada. Good afternoon. Peter Ductram, Dallas, United States. Thank you, Father João, Pedro, and Father Serafin for making spaces for the voices of the vulnerable people, especially people with disabilities. So my question is, what adjustment has been made today to assist them to participate of the Via Crucis? É para o Padre João? Estas questões mais técnicas não tenho ideia. Talvez. Good afternoon. I'm Michael Macri from Don Bosco Media Network from Shillong in India. I'm excited for the Via Crucis later in the evening, not tomorrow evening. Father has said that we will be reflecting on the suffering of Christ based on the unemployment and other things. One of the things that the people, especially the young people in my part of the world, they are suffering is substance abuse, and there are a lot of people who condemn them. Contemplating the suffering of Christ is very good, but my point is, can we also contemplate the suffering of those two thieves on the other side of Christ? The other one, of course, he changed, he got converted, and of course, he died a happy death, I believe, and he is in heaven. The other thief who did not get converted. So my question is this: how can the church, how can we help the other thief
to get converted. Instead of condemning him for the mistakes that he has done, for the abuse, for the, for all the vices that he has done, instead of condemning him, how can the church, how can we help those kind of people also to reach heaven? Because I think the ultimate aim, the ultimate grace of God is that all people will be saved. Thank you. Thank you. E penso que não há mais perguntas. Eu penso, Padre João consegue responder a estas duas, claro. Padre João. Do ponto de vista técnico, dos acessos, de quem é que está incluído, até onde é que vai, até no palco e na participação na via sacra, não lhe consigo responder porque essa parte não sei objetivamente, e digo com muita honestidade. O resto seria difícil do ponto de vista de participação, uma vez que implicam coreografias em sítios muito difíceis, porque a parede é vertical e por isso seria muito perigoso também, do ponto de vista do acesso até, não é? Mas para participar, ou para participar de sítios mais próximos, não faço ideia. Ainda que, do meu ponto de vista, para poder aproveitar melhor a via sacra, quanto mais para trás até, mais se tem uma visão de conjunto e ajuda a rezar aquilo que vai ser aquele momento. Por isso, é o que lhe consigo dizer em relação à pergunta que pôs. Para a TV Shalom? Sim. Eu creio que o que eu dizia há bocadinho, eu creio que é muito importante. Contemplar a vida de Cristo não é para ter pena de Jesus, deixando de lado e condenando os outros. Pelo contrário, e por isso é que estava a trazer o tema do fracasso. Porque quando nós não nos assumirmos todos como vulneráveis, jamais conseguiremos acompanhar quem quer que seja. Se eu não me ponho no lugar de vulnerável, daquele que também precisa de ser perdoado, daquele que está ferido, jamais vou perceber, criar alguma empatia com quem está ao meu lado e também ferido. Não é? Por isso vou estar sempre, de alguma forma, como aquele que pode ajudar e nunca como aquele que caminha ao lado. E creio que o grande trabalho, a grande experiência cristã, e por isso é que contemplar a via sacra ajuda, é, não. Nós partimos de um ponto em que caminhamos todos ao lado uns dos outros. E há uns momentos em que, se calhar, temos mais força nós, estamos menos feridos, digamos assim, e há outros momentos em que há outros que nos puxam a nós. E a grande experiência da família cristã e da Igreja, eu creio que é esta. E creio que o Papa Francisco nisto também é muito claro, não é uma questão de estarmos a meditar num Deus absolutamente longínquo e depois criamos aqui uma espécie de casa com regras especiais, onde de facto onde há lugares especiais. E creio que o Papa Francisco também tem sido tão claro até com os seus gestos nisso, que estava a perguntar. Não há lugares de primeira e de segunda. Não há uns que são filhos preferidos. E, portanto, participamos nesta família dessa maneira, e o nosso lugar é exatamente pôr-nos a caminho uns com os outros. E por isso o bom ladrão, o mau ladrão sou eu umas vezes, outras vezes é você, umas vezes é você que me dá a mão, outras vezes sou eu que lhe dou a si, e isto é que é a fraternidade que procuramos a partir da experiência de sermos filhos muito amados. E, portanto, a experiência da fé, creio que tem este poder transformador da sociedade porque parte daqui. Né? E é nesse sentido que creio que a Igreja é esta comunidade aberta em que podemos caminhar todos juntos. Então, muito obrigada a todos e até amanhã. Excelente trabalho para todos. Obrigada.